que nós possamos, mais uma vez, unir mentes e corações e que os bons espíritos nos auxiliem nessa tarefa, que é um estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo primeiro, Não Vim Destruir a Lei. No estudo passado, nós nos ocupamos com essa temática e nós deixamos, então, as instruções dos Espíritos para uma segunda parte, que é esta de hoje. E vou aproveitar que nós vamos fazer o estudo das primeiras instruções dos Espíritos, e eu quero, então, falar sobre as instruções dos Espíritos. Porque a gente, desde a apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, e todas as outras obras que levam esse subtítulo, né, segundo o Espiritismo, né, a Gênese, os milagres da pessoa, segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, justiça divina, segundo o Espiritismo, a gente bateu muito em cima disso, que o Evangelho ele deve ser interpretado segundo as bases doutrinárias organizadas por Kardec em O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns. Esses dois livros, lógico que nós temos vários opúsculos, mas me referindo às principais obras da base doutrinária, é ela que vai dar a base para esses livros seguintes, né? O Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. E por isso que também na apresentação nós levantamos essa questão. Qual é o primeiro livro que deve se oferecer numa casa espírita para quem chega pela primeira vez? Muitas vezes a gente vê o Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes é o Livro dos Espíritos, né? E muitas vezes, eu diria até que a maior parte das vezes são obras mediúnicas, né? De espíritos já muito conhecidos aí no movimento espírita, né? De médiuns famosos aí no movimento espírita. O que a gente acha um erro. O Kardec, no Livro dos Médiuns, ele vai indicar, né, primeiro, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Revista Espírita, como a base para se entender o Espiritismo. Porque senão, você vai pegar o Evangelho do Espiritismo, eu não sei vocês, mas a minha experiência, há muitos anos atrás, quando eu li pela primeira vez o Evangelho, eu confesso que não foi fácil de entender. Primeiro porque Kardec ele foge totalmente àquela questão cronológica. Ele vai explicar isso no prefácio, né? Que ele vai se ocupar exatamente com a moral de Jesus. Mas ele vai fazer o esclarecimento dessas passagens à luz da doutrina espírita, o que significa dizer que ele vai falar sobre fazer a interpretação com os princípios básicos do Espiritismo, que é imortalidade da alma, reencarnação, o conhecimento do perispírito e assim por diante. Então, se a pessoa vem de uma outra religião ou de uma outra crença e vem estudar o Evangelho, e ele não ressignificar, lendo o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, ele vai continuar interpretando o Evangelho de uma forma igrejeira, dogmática, né? Porque às vezes Kardec ainda usa palavras como castigo, né? Só que dentro da doutrina espírita, isso já está ressignificado. Mas como é que a pessoa vai saber se ela não leu o Livro dos Espíritos, não leu o Livro dos Médiuns, nem os outros opúsculos, né? Como, por exemplo, o que é o Espiritismo, onde ele combate essa visão dogmática e irracional, essa maneira, essa fé dogmática, né? Bem, eu quero trazer para vocês uma apresentação aqui exatamente sobre
as instruções dos espíritos, que é exatamente a prática. O Kardec ele divide em teoria e prática a obra o tempo todo. Isso antes de ser Kardec, como Rivaio, nós vimos também na apresentação de uma breve biografia de Kardec, né, ele como professor, ele sempre fazia isso, lançava um livro de matemática ou de gramática, em seguida ele lançava outro livro só com exercícios, ou seja, teoria e prática. O livro dos Espíritos você pode tomar como a teoria, né, filosófica, o livro dos Médiuns como a prática dessa doutrina. Quando a gente vai para os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, você tem os ensinamentos trazidos por Jesus, através das passagens que o Kardec ele vai selecionar para extrair a moral, vai fazer uma exegese dessas passagens e depois ele vai para instruções dos espíritos. Ou seja, ele vai falar sobre teoria e depois sobre a prática. Nós podemos olhar instruções dos espíritos como a prática da temática de cada capítulo. Então, vou fazer uma breve apresentação antes de entrar nas instruções dos espíritos propriamente dito. Aqui nós vamos abordar não as instruções dos espíritos do capítulo 1º, tá? Nós vamos falar sobre as instruções dos espíritos em sua generalidade dentro da obra de Kardec. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o propósito de O Evangelho segundo o Espiritismo e as instruções dos Espíritos. O propósito do Evangelho é a explicação das máximas moral do Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo, originalmente intitulado Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, tem como objetivo principal a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Allan Kardec, com a ajuda dos espíritos superiores, procurou tornar o Evangelho acessível a todos, explicando passagens obscuras e desenvolvendo suas consequências práticas. Ensino dos Espíritos. As instruções dos Espíritos são comunicações escolhidas e ditadas por espíritos em diversos países, através de diferentes médiuns. Essas instruções complementam cada preceito moral do Evangelho, reproduzindo as máximas sob diferentes aspectos, desenvolvendo-as e comentando-as para torná-las acessíveis a todos. O fato de virem de múltiplas fontes é uma demonstração de que os espíritos ensinam em toda parte sem privilégios para ninguém. E é por isso que a gente vê que, inclusive, quando ele vai falar sobre o controle universal do ensinamento dos espíritos, não é curioso que ele não coloca isso no livro dos médiuns, ele coloca aqui no Evangelho, justamente, né, para dar respaldo a essas comunicações. Segundo, as instruções dos espíritos e outras obras de Allan Kardec. Aqui a gente vai fazer um link, né, antes as obras antes e as obras posteriores ao Evangelho. Então vamos ver essa relação do Evangelho com as outras obras fundamentais. A compreensão das instruções dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo se aprofunda ao conectá-las com a codificação espírita mais ampla. Vamos, então, para o Livro dos Espíritos, publicado primeiramente em 1857. O Livro dos Espíritos é a base filosófica. Este é a pedra angular do edifício espírita, contendo os princípios fundamentais da doutrina, sua filosofia e consequências morais. É o resultado de um ensino coletivo
não de uma concepção divina. As instruções dos Espíritos do Evangelho se baseiam nos princípios de O Livro dos Espíritos, que forneceu a estrutura filosófica para a interpretação das verdades morais. Kardec, como observador e coordenador, reuniu e ordenou os resultados da observação das comunicações, formando um corpo de doutrina publicado em O Livro dos Espíritos. A obra afirma a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente e futura e o porvir da humanidade. Estes são os pilares para compreender as máximas evangélicas sob uma nova luz. É o que a gente estava falando antes da apresentação. Totalmente diferente de uma visão dogmática e com outros aspectos abordados por Kardec. O Livro dos Médiuns, a relação do Evangelho com o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, que foi publicado primeiramente em 1861, é a parte prática e experimental do Espiritismo. É um guia para médiuns e evocadores, focado na parte prática e experimental do Espiritismo. Contém ensinamentos sobre a teoria das manifestações e os meios de comunicação com o mundo invisível. As instruções dos espíritos são obtidas através da mediunidade. E o Livro dos Médiuns detalha como essas comunicações acontecem, os tipos de mediunidade, como a psicografia, que permite a escrita sob ditado, e os cuidados necessários para evitar enganos. Allan Kardec enfatiza a importância do exame escrupuloso das comunicações, rejeitando tudo o que contraria a lógica e o bom senso, e que os espíritos superiores não se ofendem com tal crítica. Essa prudência é vital para garantir a seriedade das instruções. Dava para a gente ler umas 3 vezes isso aqui, né? Porque hoje em dia nós temos obras ditas mediúnicas, e são, né? Sem dúvida nenhuma. Mas o que se questiona não é a comunicação, nem a possibilidade dela que nós sabemos, mas é o conteúdo, né? Será que não contraria a lógica e o bom senso? E se você está questionando, esses espíritos se aborrecem, porque os espíritos superiores não se ofendem com tal crítica, muito pelo contrário. Porque a prudência é vital para garantir a seriedade das instruções obtidas. A obra também alerta contra espíritos enganadores e falsos sábios que tentam se impor. Então, a gente vê a importância de ler esses 2 livros, que são as bases, para que a gente compreenda, porque não é o Evangelho segundo a Igreja, é o Evangelho segundo os princípios básicos da doutrina espírita. Mas nós também encontramos na Revista Espírita, que foi publicada por Kardec entre 1858 a 1869, até a sua desencarnação, que era o campo de teste e aplicação. Vamos ver o que significa campo de teste e aplicação. A Revista Espírita era um periódico de estudos psicológicos, porque, afinal de contas, o ser humano é um espírito encarnado, né? Uma alma, né? Um espírito encarnado. E como espírito encarnado, Kardec estudava a psicologia tanto do espírito encarnado como do espírito desencarnado.
Por isso que a revista chama, né? Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, porque era a psicologia da alma humana, encarnada e desencarnada. Allan Kardec a utilizava como um terreno de ensaio para sondar a opinião de homens e espíritos sobre princípios, antes de admiti-los como partes constitutivas da doutrina. Muitas das ideias desenvolvidas nas obras fundamentais apareceram primeiramente como esboços na Revista Espírita. Kardec primeiro publicava os artigos, via o impacto, via a ideia ser desenvolvida. E quando ele tinha uma confirmação, ele publicava nas obras fundamentais. Quando não, ele deixava aquele artigo ali mesmo, quietinho, né, e seguia a vida. Servia como um curso de aplicações, com numerosos exemplos e desenvolvimentos teóricos e experimentais. Permitia a Allan Kardec confrontar e coordenar as instruções dos espíritos de diversos pontos do globo. Porque a gente sabe, quando a gente vai olhar essas comunicações, né, e eu estou falando especificamente do Evangelho, porque é a obra de estudo de hoje. Mas todas as obras de Kardec, quando tem uma comunicação de um espírito, ele coloca, inclusive, o local. Então, quando a gente abre aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver Harvard, vai ver Paris, vai ver nome de lugares espalhados pelo globo inteiro. Ele fazia isso na Revista Espírita, né? Outro dia nós classificamos aí, conseguimos, né, classificar os lugares que Kardec recebeu as comunicações. Por isso que ele se refere lá na introdução, né, mais de 1.000 centros espíritas, né? Agora nós vamos falar de obras posteriores. O céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Então, qual é o impacto no Evangelho? Nenhum, né? Porque essas obras são escritas depois, então essas obras não podem impactar uma que veio, né, depois. Porém, ela tem um outro desenvolvimento, ela vai te ajudar a te dar um outro entendimento nessas outras obras. A começar pelo Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, que foi publicada em 1865, que trata do destino pós-morte. O que acontece conosco quando a gente morre, né? A obra reúne elementos para esclarecer o homem sobre seu destino, examinando as crenças sobre o céu e o inferno, anjos e demônios, penas e recompensas futuras. As instruções dos espíritos no Evangelho se complementam com a visão detalhada das consequências morais após a morte, demonstrando que a absolvição divina não é incondicional, mas requer expiação e reparação das faltas. O livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, publicado em 1868, que traz a revelação espírita e as leis naturais. Esta obra estuda a Gênese, os milagres e as predições em suas relações com as novas leis que se deduzem da observação dos fenômenos espíritos. Kardec destaca que o Espiritismo revela novas leis e explica fenômenos que antes eram considerados sobrenaturais ou milagres. Isso é crucial para as instruções dos espíritos ao abordar passagens evangélicas, pois o Espiritismo as aplica através de leis naturais, desmistificando o maravilhoso. A obra também discute a evolução das ideias, incluindo como conceitos apresentados inicialmente como hipóteses na Revista Espírita, como, por exemplo, a doutrina dos anjos caídos, que foi escrito primeiramente na Revista Espírita como hipótese,
e posteriormente foram confirmados pelo controle universal da doutrina. Então, isso aqui também é interessante, porque é nesse livro, A Gênese, que o Kardec vai fazer a explicação de alguns fenômenos ocorridos nas curas de Jesus, nos milagres feitos por Jesus, vai falar sobre a possibilidade desses fenômenos. Então, isso vai dar um esclarecimento muito maior. Tá? Bem, qual é o papel de Allan Kardec e a metodologia utilizada na doutrina espírita? Allan Kardec, como observador e coordenador, Allan Kardec não se via como chefe de doutrina ou o inventor de seus princípios, mas sim como um observador atento que estudava os fatos para deduzir suas causas e consequências. Ele confrontou, comparou e coordenou metodicamente as instruções dos espíritos de todos os pontos do globo. Controle universal do ensino dos espíritos. A garantia séria da doutrina reside na concordância das revelações feitas espontaneamente por um grande número de médios em diferentes lugares que não se conhecem. Sistemas excêntricos ou ideias isoladas não prevalecem diante dessa unanimidade. É o que a gente estava se referindo a muitas obras mediúnicas, que muita gente toma, ainda hoje, como se fosse um complemento ao espiritismo. Ao contrário, né? Porque muitas dessas obras nos parecem realmente sistemas excêntricos ou ideias isoladas. Por que ideias isoladas? Porque é trazido por um único espírito, por um único médium. Isso não foi passado pelo controle universal do ensino dos espíritos. E que muitas vezes, quando nós pegamos essas obras, elas vão falar o contrário do que o Espiritismo ensina, em muitos pontos. Ou te levar a um raciocínio equivocado de muitos princípios espíritas. Então, é como ele fala: sistema excêntrico ou ideia isolada não prevalecem diante dessa unanimidade que é o controle universal. Às vezes eu fico me perguntando, né? Se Kardec fosse vivo, essas obras passariam, realmente passariam? O que será que ele falaria dessas obras, né? Eu acredito que é a mesma coisa que ele falou das obras do Rustem, os quatro evangelhos, né? Simplesmente não deu bola, né? Razão e lógica. A doutrina espírita se baseia na razão e na lógica, aceitando somente o que é demonstrado com evidência ou deduzido logicamente da observação. Kardec rejeitava a fé cega e defendia uma fé inabalável que pode encarar a razão face a face. Prudência e discernimento. Allan Kardec e os espíritos enfatizam a importância do estudo sério, da prudência e do discernimento para evitar enganos dos espíritos inferiores e charlatanismo. São Luís, através de um médium, aconselhou a estudar, mas não publicar teorias científicas prematuramente, pois os espíritos impostores são mais perigosos nesse campo. Chegamos aqui à conclusão. As instruções dos espíritos em O Evangelho segundo o Espiritismo representam a aplicação prática e a moral da filosofia espírita exposta em O Livro dos Espíritos, confirmada pela experiência mediúnica descrita em O Livro dos Médiuns, e historicamente contextualizada e expandida por A Gênese e pela Revista Espírita, e também pelo Céu e Inferno, né? Elas sublinham que a mensagem do Cristo é atemporal e universal, e que o Espiritismo, em vez de contradizê-la, vem esclarecer e aprofundar seu verdadeiro sentido, adaptando-o às necessidades da razão humana moderna. E aqui a gente encerra essa primeira
Introdução a Instruções dos Espíritos. Instruções dos Espíritos, do capítulo 1º, Não vim destruir a lei. A nova era. Nós temos três comunicações aqui. A primeira comunicação de um espírito que se denomina como um espírito israelita. Depois nós temos uma comunicação de Fênelon e uma terceira de Erasto. Essa primeira comunicação desse espírito israelita, como a gente viu na apresentação, ela foi publicada primeiramente na Revista Espírita de março de 1861. E depois ela reaparece, quer dizer, ela não reaparece, né, porque não é a mesma mensagem, mas o espírito continua a comunicação e o Kardec publica na Revista Espírita de setembro de 1861. Bem, eu vou pedir para vocês, para a gente, ao invés da gente ler aqui no Evangelho, a gente vai ler primeiro na Revista Espírita. Uma coisa que é curiosa aqui é que quando você pega esse texto, né, que vai até aqui, né? Quando você pega esse texto, você vai ver que o Kardec ele muda a ordem dos parágrafos, mas sem alterar o fundo. Ou seja, ele modifica a forma, mas sem alterar o fundo, ou seja, a mensagem, né? A ideia. A gente vê como Kardec ele teve realmente uma participação muito grande. Mais uma vez a gente fala, né, que o Kardec ele não era simplesmente um secretário dos espíritos. Ah, não, ele só fez as perguntas, ele só organizou. Primeiro que fazer a pergunta já é difícil. Mas esse livro, em especial, esse livro foi de próprio punho, lógico, né? Que ele estava muito bem assistido, muito bem incluído, como nós já fizemos a apresentação da obra no estudo que abriu esse estudo desse livro aqui, né? Vamos lá, então, para a Revista Espírita. Então, Revista Espírita, março de 1861, Ensinos e Dissertações Espíritas, a Lei de Moisés e a Lei do Cristo. Aqui deixa eu mostrar para vocês que aqui a gente tem o artigo, né? Essa comunicação foi obtida pelo senhor R. de Mulhouse. Então, aqui ele é uma comunicação que vai ter perguntas e respostas, mas deixa eu mostrar para vocês primeiro como é que Kardec desenvolveu o texto. Ele pegou essa comunicação aqui, ó, e você pode ver que eu coloquei um número aqui, ó. Então, primeiro parágrafo, que está no Evangelho, começa: Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus. Não é isso que está aí? Aí você vai ver que o segundo parágrafo está aqui, ó. E o terceiro está aqui. E o quarto, finalmente, está aqui. E a última frase que fecha essa comunicação: Moisés abriu o caminho, Jesus continuar a obra, o Espiritismo concluirá, está aqui. Então, você vê como Kardec também ele tinha liberdade, né, de compilar os textos para que ficasse de uma maneira mais ajustada. Vamos ler, então, esse artigo na íntegra. A Lei de Moisés e a Lei do Cristo. Comunicação obtida pelo Sr. R. de Mulhouse. Um de nossos assinantes de Mulhouse nos envia a carta e a comunicação seguintes. Aproveito a ocasião que se apresenta de vos escrever
para vos informar sobre uma comunicação que recebi, como médium, de meu espírito protetor, e que me parece interessante e instrutiva por todos os títulos. Se assim entenderdes, eu vos autorizo a fazer dela o uso que julgardes mais útil. Eis qual foi o princípio. Inicialmente, devo dizer-vos que professo o culto israelita, e naturalmente sou levado às ideias religiosas das quais fui educado. Eu tinha notado que, em todas as comunicações dadas pelos Espíritos, não se tratava senão da moral cristã, pregada pelo Cristo, e que nunca se falava da lei de Moisés. No entanto, eu dizia a mim mesmo que os mandamentos de Deus revelados por Moisés me pareciam ser o fundamento da moral cristã, que o Cristo poderia ter ampliado o quadro e desenvolvido suas consequências, mas que o germe estava na lei ditada no Sinai. Então me perguntei se a menção tantas vezes repetida da moral do Cristo, embora a de Moisés não lhe fosse estranha, não provinha do fato de que a maior parte das comunicações recebidas emanavam de espíritos que tinham pertencido à religião dominante, e se elas não seriam uma lembrança das ideias terrenas. Dominado por tais pensamentos, evoquei meu espírito protetor, que foi um dos meus parentes próximos e se chamava Mardoché R. Eis as perguntas que lhe dirigi e as respostas dadas por ele, etc. Primeiro, aqui são as perguntas que ele faz para o espírito protetor dele, né? Primeiro, em todas as comunicações feitas à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, cita-se Jesus como aquele que ensinou a mais bela moral. Que devo pensar disto? Sim, o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e os tornar a todos irmãos. A moral que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade, o amor do próximo, que deve criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Enfim, uma moral que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a qual está submetida à natureza, e o Espiritismo é uma das forças vivas de que Deus se serve para fazer a humanidade avançar na via do progresso moral. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para realizar o progresso que está nos desígnios de Deus. Elas devem seguir a mesma rota percorrida pelas ideias de liberdade, das quais eram precursoras. Mas não se deve crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não. Para chegar à maturidade, elas necessitam de abalos e discussões, a fim de que possam atrair a atenção das massas. Mas uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos e estes se ligarão a uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Só vale ressaltar que, quando ele fala que não se dará sem lutas, aqui não está falando de guerras, né? Mas sem lutas no sentido no campo das ideias. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a impressionar os olhos dos homens e a fazer cair o véu que ocultava a divindade. 2. Em que, pois, a moral de Moisés é inferior à do Cristo?
Resposta: a moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo, que não por meio de holocausto, nem que se devesse perdoar a um inimigo. A inteligência deles, notável do ponto de vista da matéria, e mesmo do das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade, e não se teria convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, tal como então a oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não a teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser uma espécie de frontispício brilhante, qual farol destinado a iluminar a estrada que a humanidade devia percorrer. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Então, o que a gente vê, né, que realmente é a humanidade ainda na sua infância espiritual. Eles precisavam ainda de coisas concretas. Então, os sacrifícios, os holocaustos, né, a adoração a Deus por esses meios, lhes feriam muito mais o sentido e fazia mais sentido para eles dessa forma do que uma coisa totalmente abstrata, né? 3. O sábado é um dia consagrado? Sim, o sábado é um dia consagrado ao repouso, à prece. É o emblema da felicidade eterna, a que aspiram todos os espíritos e ao qual não chegarão senão depois de se haverem aperfeiçoado pelo trabalho e se despojado pelas encarnações de todas as impurezas do coração humano, né? E hoje nós temos o dia de sábado muito bem compreendido, né? O que que significa o sábado, né? Porque o próprio Jesus, ele vai ressignificar isso, né? Quando ele vai curar o homem da mão mirrada, e os fariseus acusam dele estar curando no sábado, porque não se podia fazer nada no sábado. E Jesus vai fazer até uma comparação, né? Dizendo, se um boi teu, né, cai numa vala, por ser sábado, você deixaria ele lá? Não, né? E quanto mais vale o homem do que um boi para Deus? Então, Jesus já está ressignificando. O que que significa o sábado? O sábado significa um dia consagrado, como ele coloca, ao repouso e à prece. Lembrando que o homem, ele é um ser espiritual. O homem é um espírito encarnado, né? E ele precisa essa devoção a Deus, essa, essa relação, né, com Deus. 4. Como se explica que cada seita tenha consagrado um dia diferente? Resposta: cada seita, é verdade, consagrou um dia diferente, mas isso não é motivo para nos pormos em desacordo. Deus aceita as preces e as formas de cada religião, desde que os atos correspondam aos ensinamentos. Seja qual for a forma pela qual seja invocado, a prece lhe é agradável, se a intenção é pura, né? O judeu ele guarda, né, o sábado e depois que a igreja, né, se institui como igreja, ela institui o domingo, né? E como ele responde aqui, né? Isso não é motivo para nos pormos em desacordo. Deus aceita as preces e as formas de cada religião, desde que os atos, né, correspondam aos ensinamentos. A prece lhe é agradável se a intenção é pura. 5. Pode-se esperar o estabelecimento de uma religião universal? Não.
não no nosso planeta, ou pelo menos não antes que tenha feito progresso. Por enquanto, milhares e milhares de gerações ainda não houverão. Mardoché R. E aqui encerra essa comunicação. A segunda mensagem, que está no item 10, é do espírito de Fenelon. E ele vai dizer assim: um dia, né? Lembrando que a temática é a nova era, né? Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade transpor as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus alicerces. O trovão ribombará, sede firmes. O espiritismo é de ordem divina, pois se assenta sobre as próprias leis da natureza. E crede, tudo que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Eu até grifei aqui, né? O espiritismo é de ordem divina. A gente vai lembrar lá em A Gênese, né? Caracteres da revelação espírita, né? Por que o espiritismo é de ordem divina? Porque ela se assenta sobre as leis da natureza. O vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, revertia-se em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino do Cristo, ah, passado 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristão, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os espíritos bons já vos disseram bastante. Curvai-vos ao sopro precursor que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derrubados, isto é, preparai-vos e não vos assemelhais às virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Bem, é só para a gente lembrar, aqui tem até uma nota de rodapé, que essa passagem a gente pode ler com mais cuidado em Mateus, capítulo 25, no versículo de 1 a 13. Então, curvai-vos ao sopro precursor que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derrubados, isto é, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas às chegadas do esposo. Então, ele faz essa referência, né, à parábola que Jesus conta dessas virgens. A revolução que se prepara é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, a fim de que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa humilde voz, pois sois um grão de areia, mas, sem grãos de areia, não haveria montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, não tenham sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e animálculos não elevam o continente? Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, e não de uma guerra. Modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. E como eu citei lá em cima, né, que ele fala que essa nova era não vem sem luta. E eu falei, né, que não é uma luta, não é uma guerra. E aqui Fenelon fala isso aqui também, apóstolo da paz universal, e não de uma guerra, né? Porque a guerra ela sempre traz
né? Aliás, a guerra nunca foi fraterna, né? Vamos fazer a leitura, então, do item 11, que é uma mensagem de Erasto. E aqui Erasto fala de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte, e encontramos a razão disso na vida desse grande filósofo cristão. Ele pertence à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve os seus mais sólidos alicerces. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu na sua alma aquela estranha vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade não estava a lures, nem nos prazeres enervantes e fugidios. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco, ele também ouviu a santa voz que lhe clamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me, eu creio, sou cristão. E desde então se tornou um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Podemos ler nas notáveis confissões que esse eminente espírito nos deixou as palavras, ao mesmo tempo características e proféticas, que pronunciou após ter perdido Santa Mônica, que era a mãe dele, né? Estou convencido de que minha mãe virá visitar-me e me dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que brilhante previsão da vida, da futura doutrina. É por isso que, hoje, vendo chegada a hora da divulgação da verdade, que ele outrora já havia pressentido, se constituiu seu ardoroso propagador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Erasto, discípulo de Paulo, Paris, 1863. Aqui nós temos uma nota, né, de Kardec. Será que Santo Agostinho vem demolir o que edificou? Certamente que não. Mas, como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não via como homem. Sua alma desprendida entrevê novas claridades, compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras. Na Terra, julgava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía, mas quando uma nova luz brilhou para ele, ele pôde apreciá-las mais judiciosamente. Por isso, teve de abandonar a crença que alimentara nos espíritos íncubos e súcubos e o anátema que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo, agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, pode ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Pode, sem renegar a sua fé, fazer-se o propagador do Espiritismo, porque nele vê o cumprimento do que fora predito. Proclamando-o hoje, nada mais faz do que conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. Dá-se o mesmo com outros espíritos que se encontram em posição semelhante. Bem, antes da gente comentar essa última comunicação, vamos esclarecer algumas coisas aqui, né? Santo Agostinho, quando o Erasto fala, né, que ele deixou muita coisa nas suas confissões. A gente sabe que Santo Agostinho ele tem um livro, né, chamado Confissões. Muito interessante esse livro. Outra coisa que a gente quer esclarecer é o que está na nota aqui, né? Por isso teve que abandonar a crença que alimentara nos espíritos íncubos e súcubos e o anátema que havia lançado contra a teoria dos antípodas. O que é isso? Bem,
nós trouxemos a nossa colinha aqui para ficar mais didático, né? Bem, vamos falar primeiro dos súcubos e íncubos, que se tratam de espíritos, né? Então, Santo Agostinho, ele também tem um livro chamado A Cidade de Deus. No livro 15º, no capítulo 23, ele comenta relatos de demônios que teriam relações sexuais com humanos. Ele não afirma como fato comprovado, mas reconhece que havia muitos testemunhos na antiguidade que circulavam na tradição popular. Inclina-se a admitir a possibilidade, dizendo que tais anjos decaídos poderiam assumir formas corpóreas e agir como súcubos, mulheres, e os íncubos, né, com homens. Sua posição é cautelosa, a posição de Santo Agostinho com relação a esses espíritos. Não descreve isso como uma doutrina da fé, mas como algo possível no campo da ação demoníaca. Teoria dos antípodas. Outro dia a gente estudou isso, né? Então, a teoria dos antípodas, difundida entre alguns filósofos antigos, supunha que haveria homens vivendo do lado oposto da Terra, ou seja, que viveriam do outro lado do mundo, né? O hemisfério austral, que seria habitado. Agostinho rejeita essa ideia nesse livro, né? No livro 16º, capítulo 9, de A Cidade de Deus. Argumenta que não há provas da existência desses povos. Mesmo que a Terra fosse redonda, o que ele não nega, seria impossível que homens do outro lado descendam de Adão, já que a humanidade tem uma origem comum, segundo a Bíblia. Considerava irracional pensar que seres humanos poderiam ter se espalhado até lá, pois isso exigiria atravessar oceanos imensos. Bem, são coisas da época, né, que a ciência ainda não tinha tanto conhecimento, né, fora os espíritos íncubos e súcubos, que é outra história, né? Então, como ele fala aqui, né? Agora, falando exatamente dos espíritos de santos da igreja que aparecem na codificação espírita. A gente sempre chama atenção que esses espíritos que deram essas comunicações, como Santo Agostinho, Fénelon, né, todos esses espíritos estão ligados à Igreja Católica. Mas nós temos que entender que agora a comunicação não é mais dada por aquele que esteve entre nós encarnado como Agostinho. Agora ele está falando como espírito, né? Ou seja, como uma individualidade. Então, a gente vê que o próprio Agostinho ele teve que lutar, né, contra as suas vicissitudes e se transformou no homem que foi. Então, a gente vê ali, né, um espírito que, numa encarnação, ele consegue, né, um avanço espiritual, intelectual, moral. Ele se comunica agora através, né, dos médios e vem trazendo vários ensinamentos. Aliás, nós temos no livro dos Espíritos, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem muitas comunicações de Santo Agostinho, né? Eu gostaria muito de trazer a biografia de cada espírito que está dando essas comunicações, mas não vai ser possível fazer isso hoje, né? Talvez eu faça até separado. Mas é importante a gente saber quem foram essas pessoas, quem foi São Luís, quem foi Erasto, quem foi Fénelon. Então, chegamos ao final do nosso estudo de hoje, Instruções dos Espíritos, do capítulo 1º, Não Vim Destruir a Lei, e eu espero e conto com vocês no próximo estudo, que é o capítulo 2º, Meu Reino Não É Deste Mundo. Então, até lá, um beijo no coração de todos e até lá. Um abraço a todos, fiquem com Deus.